Olá, seja bem-vindo ao panorama desta semana. Veja agora os destaques de hoje. Campanha Maio Roxo busca conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. Alunos do UNEC visitam estação de tratamento de água da Copasa. Caratinga cedia etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Fique ligado, o panorama está só começando. Nesta sexta-feira, 19 de maio, é comemorado o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. Para conscientizar as pessoas sobre o diagnóstico e o tratamento delas, foi criada a campanha Maio Roxo. Na região de Caratinga, a mobilização envolve palestras e a reabertura da exposição Cicatrizes do Invisível. De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com as doenças inflamatórias intestinais. As mais comuns são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Por ainda existir um grande desconhecimento sobre o assunto, entidades de vários países dedicam o mês de maio ao compartilhamento de informações. É o caso da ALENDE, Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. Nesse mês de maio, e especificamente no dia 19, o mundo inteiro está se vestindo de roxo, várias cidades do mundo são iluminadas, vários monumentos são iluminados de roxo, tudo com o objetivo de chamar a atenção para essas doenças que são doenças tidas como invisíveis, elas não são doenças muito conhecidas, né? Já tem por hábito, desde o primeiro ano, né, da ALENDE, a gente promove ações na rua. Para quê? Para conscientizar a população. A gente quer que a população conheça essas doenças, os principais sinais e sintomas, porque a gente acredita muito no poder da informação. Então, a partir do momento que a população conhece esses sinais e sintomas, às vezes um amigo, um vizinho está sentindo alguma coisa e alguém te dá um alerta. Isso vai ajudar no diagnóstico precoce. Um outro objetivo que a gente tem é de criar empatia pelos pacientes, porque quem não conhece, às vezes vê um paciente e acha que aquela pessoa não tem nada, né? Porque não é uma doença visível. E a gente acredita que quando você conhece tudo que o paciente passa, tudo que a pessoa tem que lidar para conviver com essas doenças, você vai entender mais, você vai ter mais empatia com essa pessoa. Há 8 anos, a maior parte das atividades envolve abordagem nas ruas de Caratinga. Mais recentemente, a ALENDE tem se concentrado em estreitar os laços com as equipes de saúde de outros municípios. Em 2019, que foi o ano anterior à pandemia, a gente mudou um pouco a estratégia e resolvemos visitar as cidades da nossa região. Então, naquele ano, nós visitamos 11 cidades. E a ideia era, em 2020, continuar visitando essas cidades e fazendo essa mesma ação. Infelizmente, a pandemia veio e ela nos impediu de fazer o que a gente tinha planejado, e esse ano a gente retornou com essas atividades. Então, especificamente esse ano, nós vamos visitar 5 cidades, né, daqui da nossa região, levando também essas ações, essas informações. E aqui em Caratinga, como nós já fizemos várias tendas, para esse ano nós programamos uma reunião com a exposição, uma exposição fotográfica que chama Cicatrizes do Invisível, e palestras, um coffee break ali, aberto ao público em geral, totalmente gratuito. A ideia é de levar essa informação mais em forma de palestra, até porque essas ações da rua nós já fizemos inúmeras vezes aqui. A exposição Cicatrizes do Invisível já esteve nas ruas da cidade em curtos períodos. Desta vez, ficará aberta para visitação por uma semana, a partir da reunião que acontece no dia 22 de maio. Vai ser na segunda-feira, a partir das 7h30, no Casarão das Artes. Então, a entrada é gratuita. Nós queremos muito que a população vá lá para conhecer um pouco da doença inflamatória intestinal, conhecer um pouco da nossa história, um pouco da ALENDE, né, e ver o trabalho que a gente faz. Essa exposição ela é muito interessante. 9 pacientes se deixaram fotografar. Então, esses 9 pacientes, você vê o paciente, a pessoa bem, né, ali vai ter o nome daquela pessoa, qual a doença que ela tem, há quanto tempo, e depois temos fotos separadas dos abdômenes dessas pessoas, sem mostrar o rosto e contando a história. E é muito incrível, porque muitas pessoas não conseguem identificar, sabe? Você não consegue olhar o paciente
e saber olhar aquela pessoa e saber qual história que ela passou. Então, você não tem como julgar. Eu gostaria que todos vocês ajudassem a gente a tirar da invisibilidade as doenças inflamatórias intestinais. Alunos do 7º e 9º períodos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, fizeram uma visita técnica na estação de tratamento de água da Copasa. Veja como foi. A visita faz parte das atividades planejadas nas disciplinas Tratamento de Água e Esgoto e Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, ministradas pela professora Adriana e pelo professor Marcos Magalhães. Unir a teoria, né, com a prática. Então, eles estão visualizando aqui na prática, né, o que eles estão aprendendo em sala de aula. Então, todos os processos de tratamento. Além disso, é uma oportunidade também deles visualizarem, né, que eles têm diferentes oportunidades no mercado de trabalho. Então, uma visita, né, técnica só faz enriquecer os conhecimentos desses alunos. Todo esse processo que eles vão ver aqui hoje, né, eles já estudaram em sala de aula. Então, é uma forma de estar complementando esses conhecimentos. Nós estamos aqui conhecendo essa planta para melhor consolidar aquilo que eles tiveram de conhecimento técnico com efetivamente aquilo que eles vão ver na prática. O objetivo é qualificá-los melhor e prepará-los para o mercado de trabalho. E isso é uma consolidação. Não se faz conhecimento apenas com a teoria, nem se faz conhecimento apenas com a prática. Prática é importante, conhecimento teórico também. Esse conjunto, nós temos a convicção de que o que nós buscamos através do Centro Universitário de Caratinga é qualificar o nosso profissional e deixá-los aptos para o mercado de trabalho. O objetivo do trabalho em campo foi conhecer na prática o processo de tratamento de água para o consumo humano, o dimensionamento de uma estação de tratamento de água e o programa de prevenção de riscos ambientais da empresa. Nós trabalhamos buscando a ampliação do mercado de trabalho, não apenas para trabalhar em empresas de saneamento, mas sobretudo no mercado que é muito amplo, desde indústria, que demandam um princípio básico que é controlar e monitorar a qualidade de água. E aqui nós temos essa oportunidade de efetivamente, numa empresa consolidada, podermos ter acesso não só à planta em si, mas os aspectos laboratoriais. A atuação do engenheiro civil é muito ampla. Então, uma visita dessa, né, permite que o estudante, né, que são os nossos futuros profissionais, permite que eles possam perceber que a atuação do engenheiro civil pode ser também na área ambiental, na área de tratamento de água, na área de tratamento de esgoto. Então, a atuação é muito ampla. Então, é muito importante essas visitas técnicas para que os nossos estudantes eles tenham essa percepção e desempenham, né, esse perfil. Além disso, a visita também teve como finalidade mostrar aos estudantes os vários campos de atuação de um engenheiro civil, as suas responsabilidades com o meio ambiente e verificar na prática os conceitos e conhecimentos adquiridos em sala de aula. Já fui em várias visitas, né? As mais recentes que a gente foi na fábrica de tijolos em Raul Soares, a gente foi na recuperação de nascente, foi uma das que eu mais gostei, que a gente vê a importância da água na nossa vida, né? E isso ajuda a gente a pensar melhor no qual área a gente vai atuar, porque a engenharia tem um leque muito grande que a gente pode atuar, né? E isso ajuda bastante a gente, abre a mente a gente para saber aonde a gente vai seguir, né? É importante a gente fazer a visita técnica para saber o que acontece por trás de uma operação como a Copasa. A gente fica em nossa residência e muitas vezes a gente não sabe como é feita o tratamento de água e todo esse trabalho que é feito por trás. E isso vai alinhar o conhecimento da faculdade junto com a visita técnica, engloba todo um conhecimento que é em prol para todos. A Alba e Reginaldo trabalham na Copasa e recepcionaram os alunos e professores. Eles conduziram a visita pelo ambiente e explicaram detalhadamente como tudo funciona. Chegou o momento do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota de Ramos. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Essa teoria existe dentro do direito do consumidor e possibilita que haja indenização em favor de um consumidor se determinado fornecedor causar a ele a perda do seu tempo útil, seja pela má prestação de um serviço
ou por vícios de qualidade de um produto. Pois bem, para o Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor é bem abrangente. Ele contempla, por exemplo, tanto quem fabrica o produto, como quem vende o produto para o consumidor final, como também quem intermedia aquela negociação. Enfim, várias empresas, várias pessoas, físicas ou jurídicas, podem ser contempladas no conceito de fornecedor pela definição que existe no nosso Código de Defesa do Consumidor. Imaginemos que um determinado consumidor adquira um bem, e ele adquire aquele bem visando o seu uso próprio. Esse bem é um telefone celular. O celular chega, o consumidor começa a usar. Só que, ainda dentro do período de garantia, aquele telefone começa a apresentar defeitos, começa a desligar sem mais nem menos. Aquele consumidor, então, aciona a empresa e a empresa se omite. Ela demora a cumprir com a sua obrigação, que é recuperar o aparelho, fazer uma vistoria, uma perícia naquele aparelho, para constatar se há mesmo um defeito e, eventualmente, consertar o aparelho, devolvê-lo consertado para aquele consumidor. O prazo é de 30 dias, até 30 dias que a empresa tem a contar do momento que o consumidor notifica essa empresa. Digamos que ela se omite, e essa omissão no conserto do aparelho, ao dar um posicionamento para o consumidor, essa omissão ela gera para o consumidor o desvio do seu tempo útil. Ele é obrigado a enviar várias mensagens para a empresa, cobrando um retorno sobre o seu caso, a empresa não responde. O consumidor abre uma reclamação naquele site Reclame Aqui ou outros sites parecidos, abre uma reclamação no site consumidor.gov e a empresa não responde ou demora a responder, deixa aquele consumidor numa situação de perda de tempo. Ele está perdendo o seu tempo para resolver aquilo e perde bastante tempo. E o tempo, nós sabemos que ele é um recurso, ele tem valor econômico. Afinal, aquele tempo que a pessoa está dedicando a resolver um problema que a empresa causou, ela está deixando de trabalhar, por exemplo, ela está deixando de usar daquele tempo de lazer, de passar momentos com a sua família. O tempo tem valor, sim. Pois bem, se a empresa causa o desvio desse tempo útil do consumidor, o desvio produtivo do consumidor, é possível que ela seja condenada a indenizar por esse desvio. Percebam, não estou tratando aqui de dano moral. Dano moral é outra coisa. Dano moral é quando há uma ofensa à honra, à imagem daquela pessoa, à vida privada, por exemplo. A teoria do desvio produtivo do consumidor é uma teoria que trata de uma indenização fundada em outro aspecto. Não é no dano moral. Pode até haver um dano moral também em outros casos, como quando, por exemplo, o telefone celular, ele, por uma brecha de segurança causada pela má programação dele, que o fornecedor deixou a desejar, o fabricante deixou a desejar, vaza alguma informação sensível daquele consumidor e aí gera uma ofensa à sua imagem. Isso é outra coisa, isso gera dano moral. Mas aqui eu trato pura e simplesmente de uma situação em que há um desvio produtivo do consumidor, do tempo do consumidor. E isso, segundo decisões dos nossos tribunais do Brasil, gera sim o dever de indenizar. Claro, a indenização depende da comprovação do efetivo prejuízo ao tempo do consumidor. E é uma situação em que o consumidor tem que demandar na justiça e se o magistrado entender que realmente foi comprovado e concordar com a aplicação dessa teoria, ela pode ser aplicada sim. A maioria dos juízes no Brasil já tem concordado com a aplicação dessa teoria. O próprio Superior Tribunal de Justiça, STJ, lá em Brasília, que é o tribunal máximo, digamos assim, na interpretação da lei federal. Claro, depois dele nós temos o Supremo Tribunal Federal, que guarda a Constituição Federal. Mas antes do Supremo nós temos o STJ, que é o tribunal máximo na interpretação da lei federal. O próprio STJ tem entendido em várias decisões que sim, existe a teoria do desvio produtivo do consumidor. Que essa teoria ela é encampada, ela tem guarida, ela tem base sim na nossa legislação. Pois bem, nesses casos, é um direito do consumidor buscar o poder judiciário para que não tenha prejudicado o seu direito, para que busque uma reparação por esse desvio produtivo do seu tempo útil.
Essas são algumas breves considerações, então, sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor. Caratinga foi palco, durante essa semana, de uma das etapas microrregionais dos Jogos Escolares de Minas Gerais. A abertura oficial do evento foi realizada no ginásio poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro. As partidas, envolvendo as modalidades esportivas, aconteceram em vários pontos da cidade. As etapas microrregionais do GENG são realizadas em cidades sede de 6 regiões de Minas. São municípios abrangidos pelas 47 superintendências regionais de ensino da Secretaria de Estado de Educação, parceira na realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Em Caratinga, a 6ª SRE esteve participando da organização do evento e acompanhando tudo bem de perto. A iniciativa parte destes professores, né? Não basta só o aluno querer, é preciso que o professor também goste de esporte, participe e traga os alunos, e o diretor precisa de apoiar isso, né? Apoiar o professor e os alunos que querem participar. E isso não falta na nossa jurisdição. Todos os nossos diretores estão aí acompanhando as suas escolas, e da superintendência nós temos 2 pessoas, 2 analistas que acompanham os jogos até o final. Desta semana, 21 municípios da região estiveram representados por estudantes de 42 educandários. Foram 5 modalidades esportivas e mais de 140 partidas realizadas em Caratinga. As competições aconteceram nos ginásios poliesportivos Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro, no América Futebol Clube e no ginásio da Unidade 2 do UNEC, além do CTC Caratinga Tênis Clube e da Escola Deputado Agenor Ludgero Alves, no bairro Bela Vista. Os campeões das modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional. Serão disputadas as modalidades futsal, handebol, voleibol, basquete e o xadrez. Essa etapa acontece aqui em Caratinga e aqueles que se sagrarem campeões, né, vão estar indo para a cidade de Almenara disputar a fase regional no mês que vem. A escola Professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC, também marcou presença nessa etapa microrregional do GENG. Nós da Jairo vamos representar não só a Jairo, né, mas agora Caratinga. Nós vamos estar com xadrez e futsal feminino, módulo 2, né, as meninas mais velhas. A gente está representando a Jairo, campeã do estudantil ano passado, vamos representar Caratinga agora. Então, assim, para nós é motivo de muito orgulho, né, a gente que trabalha com o futsal, principalmente feminino, né, ganha uma notoriedade muito grande e as meninas cada vez mais fortes, né. Para nossa escola, a gente usa o esporte não só para revelar algum talento, né? Que na verdade esse é um caso à parte, mas para que os meninos sejam boas pessoas, tenham boa índole, né? E o esporte, claro, com as regras do jogo em si, ele ajuda muito nisso. Os jogos acontecem em 4 etapas e em 2 módulos. No módulo 1, participam estudantes de 12 a 14 anos e no módulo 2, de 15 a 17. Dentre os objetivos do GENG estão a diminuição da evasão escolar, além da identificação de novos talentos esportivos. Por abranger diversas regiões do estado, a competição também atua como canal de integração, sociabilidade e aprendizado. A gente já trabalha focado no futuro, pensando mesmo na oportunidade que eles vão ter lá na frente e quando alguns deles têm esse sonho de participar do GENG. Como é a minha primeira vez, né? Minha expectativa está bem grande, mas estou também muito animado por representar a Escola Estadual Jairo Caldas, representar o GENG, né? Então, acender a tocha, estou muito animado. E minhas expectativas estão muito grandes. É muito bacana, estou me sentindo muito orgulhoso, né? E um pouquinho nervoso também, não vou mentir. Que é a minha primeira vez, né? Eu vou ver como é que é essa experiência. Os Jogos Escolares de Minas Gerais representam força e tradição e se caracterizam por sua grandeza. São mais de 800 cidades inscritas, o que representa quase 95% dos municípios do estado. Ao todo, são cerca de 40 mil atletas. A competição esportiva e educacional é realizada
pelo governo de Minas Gerais e foi criada em 2006 como parte de um projeto social. Todos os anos tem apoiado, né, essa etapa micro-regional no nosso município e esse ano não tem sido diferente. Nós estamos recebendo aí, juntamente em parceria com a CRE, que é a Superintendência Regional de Ensino, e no sentido de promover o esporte e fazer com que os jovens, né, de Caratinga e da microrregião possam se integrar através do esporte, possam ter um convívio social melhor, se disciplinar, né, porque o esporte ajuda muito na questão da disciplina dos jovens. Então, vem para acrescentar muito de forma positiva para o nosso município. É fundamental, né, que os alunos, nossos adolescentes, nossos jovens participem de eventos como esse. O esporte, ele traz uma integração social muito importante, né? Mesmo que aqui não saiam grandes atletas, grandes campeões, mas certamente sairão grandes cidadãos, cidadãos de bem. E é isso que a gente precisa para melhorar o nosso estado, nossa região, o nosso Brasil. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.